isso, vou pedir por gentileza que me ajudem, pastor Heleno, só para colocar essas cadeiras do lado de cá. Eu quero convidar o Felipe, agora sim o Felipe Boechat e a Juliana, para que estejam aqui à frente. Passaremos agora, então, a colher a profissão de fé dos nossos candidatos. E a gente vai fazer uma dinâmica, não muito, mas um pouquinho diferente. Os irmãos vão entender isso, né? Eu particularmente gosto de promover essa profissão de fé com a igreja, da forma como a gente faz, porque dá a oportunidade para que a gente reviva isso. Cada um de nós passou, de certa forma, por esse momento, e isso nos ajuda a reviver, nos ajuda a nos lembrar de coisas que nunca deveríamos ter esquecido, mas também nos ajuda a conhecer histórias diferentes. E esse momento é um momento de nós conhecermos um pouquinho dessa história, a história da família Boechat. Então, os irmãos vão perceber essa conduta um pouco diferente, essa condução um pouco diferente, e vão entender por que disso. Mas eu quero que os irmãos desfrutem disso. Isso é um momento especial para a igreja do Senhor Jesus. Amém? Então, eu vou conduzir as perguntas primeiro para o Felipe, e aí depois a gente vai conversar um pouquinho sobre a Juliana. Felipe, você crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Você pode contar para a gente, Felipe, como é que foi essa sua experiência de conhecer o Senhor e de tomar essa decisão de se comprometer com Ele através do batismo? Bom, desde quando eu nasci, eu sempre falo com a minha mãe e meu pai que eu nasci em berço de ouro, porque eu nasci numa família que já me apresentou a Jesus, a Deus, e desde pequeno eu frequento a igreja, e assim, eu sempre confiei, sempre acreditei, sempre fui em cultos todo domingo com a minha mãe e meu pai, mas quando cheguei aqui na igreja do Granbury, que eu comecei a mudar muito a forma que eu já acreditava em Deus, mas quando eu cheguei aqui, no início desse ano passado, eu comecei a fazer parte da igreja, comecei como se fosse minha segunda casa, a segunda casa, mas eu fiquei conectado com a igreja mesmo. Que coisa boa, irmãos. É por isso que eu digo, a gente não pode se privar de momentos como esse, testemunho como esse. O Felipe tem chamado a minha atenção pelo comprometimento dele, pela maneira de lidar com as coisas de Deus, né? Não só aqui na igreja, mas também na escola. Então, a gente precisa ouvir isso, precisa permitir que Deus, o Deus que está fazendo isso na vida dele, nos inspire. Então, Felipe chegou aqui e disse: é aqui que eu quero servir a Deus, eu quero caminhar com Deus, eu quero me comprometer com Ele. E isso tem feito diferença na vida dele, tem feito diferença na vida daqueles que têm convivido com o Felipe no dia a dia. Muito bem, Felipe vai ser conduzido ao batismo hoje à noite, né? Mas a sua confiança para a salvação, Felipe, é por causa do batismo ou é por causa de Jesus? Jesus, que na aula de integração, né? Quem vai na aula de integração sabe que quando a gente estava aprendendo sobre o batismo, a primeira coisa lá era: o batismo é algo que já aconteceu na sua vida. Você só está demonstrando para outras pessoas isso. Amém, irmãos? É isso.
O batismo, ele revela algo que já aconteceu. Então, a gente aprende isso, a gente fixa isso na classe de integração. Então, se você está chegando para a igreja, você não faz parte da classe de integração, o recado do Felipe é, olha, participa lá, porque ali você vai firmar os seus pés, você vai firmar os seus passos, você vai aprender. Né? Já tem algum tempo que eu congrego, mas tem algumas dúvidas ainda, não tem problema nenhum. O pastor não tem preconceito. Você pode ter 10 anos de vida cristã, você vai ser muito bem-vindo na classe de integração e a gente vai trabalhar esses conceitos dos rudimentos da fé. Batizou, está integrado na igreja, vai poder participar da celebração da ceia. Aí vai comer lá do pão, vai tomar do suco de uva, vai receber alguma bênção especial por causa disso, Felipe? A Igreja Batista, outras igrejas fazem isso, que o significado é bênção, que a ceia, Jesus está com a gente, mas a ceia é um memorial, para a gente lembrar que Jesus vai vir aqui, vai vir um dia e levar todos para o céu, junto com nosso Pai. Muito bem, então celebramos a ceia memorial. Isso não significa que, pelo fato de não ter nenhuma bênção, que a gente vai se abster de participar, né? Batismo e ceia são ordenanças, né? Alguém já disse, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então, Jesus disse para a gente batizar aqueles que creem e disse para a gente, como igreja, sistematicamente celebrar a ceia do Senhor. Então, é uma ordem dele, a gente precisa fazê-lo. Mas não confere nenhuma bênção. A bênção já está em nós. A bênção da salvação em Jesus Cristo e a presença do Espírito Santo em nós. Amém? Muito bem. A nova vida, essa nova vida que a gente simboliza, né, o início dela através do batismo, essa nova vida é uma vida de comunhão. Comunhão primeiro com Deus. Somos chamados para a comunhão com Deus. E essa comunhão ela se manifesta, pelo menos de duas formas, através da leitura bíblica diária, através da oração diária. E eu queria saber com o Felipe se ele entende realmente essas coisas como importantes e se isso tem sido parte da sua vida. A leitura da Bíblia diária é necessária porque lá está todos os fundamentos, os princípios que você tem que ter. Para aqueles que não leem, minha mãe falou isso, que é bom para aqueles que querem ler e aprender, começar por Mateus. Mateus, Jesus foi em várias cidades para falar sobre o reino do céu, porque lá tem muita coisa, eu anoto, e na escola eu faço devocional, então eu leio a Bíblia, tudo que eu estou aprendendo lá, estou refletindo, eu anoto, e sempre antes eu estou orando, porque a oração é a base da comunhão com Deus, porque você está ali com Ele, conversando com Ele. Gente, a gente está filmando isso? Amém, tem que guardar isso aí depois, fazer um videozinho e colocar lá no Frutifique. É isso, irmãos. É ler, estudar, anotar, orar a Deus, falar com Deus a respeito daquilo que a gente está lendo. Deus não lida com preguiçosos, Deus não lida com pessoas irresponsáveis. Deus fez por nós aquilo que nós não podíamos fazer. E nos mostrou o caminho e disse assim, se você quiser caminhar aqui, eu te ajudo. Mas a gente precisa se disciplinar. Vida cristã é vida de comunhão com Deus. E comunhão com Deus passa obrigatoriamente por leitura, estudo da Bíblia, por compromisso em colocar em prática e por oração, relacionamento com Deus. Agora, essa nova vida também é uma vida de comunhão com os irmãos. Então, o Deus que nos salvou e nos chamou para a comunhão com Ele, Ele também nos inseriu no corpo de Cristo, que é a igreja. Então, como é que funciona essa questão da comunhão? Ela funciona através da frequência aos cultos
e funciona através do exercício dos dons. Eu não sei se o Felipe já sabe qual é o seu dom, já identificou algum dom ou ainda não? Bom, tem aquela meio dúvida, assim, se eu posso, se é o único dom que eu tenho, ou se é o dom que eu tenho e eu vou aprimorando ele. Mas todo domingo à noite, quando eu venho, ou domingo de manhã, eu estou ali mexendo na parte da mídia. E eu posso considerar isso como um dom, que é mexer na mídia e não é só transmitir a mensagem, o culto, pessoalmente, mas também pelo YouTube, também tem o Instagram da igreja. O meu dom, eu posso dizer que é mexer com a tecnologia para transmitir culto pela internet. Muito bem. Então, pelo menos um dom ele já identificou, né? Os dons não são só aqueles que estão relacionados na Bíblia, né? Então, naquela época não tinha como ter o dom de lidar com mídia, não existia mídia, né? Mas hoje tem, e aí Deus vai levantando pessoas para poder lidar com isso de forma a que a palavra de Deus alcance aqueles que estão distantes, alcance aqueles que em algum momento não podem estar presentes no culto, mas querem estar compartilhando desse conteúdo. Então, Deus tem abençoado a vida do Felipe. Felipe já identificou o seu dom, está se aplicando por desenvolvê-lo. Então, desenvolver os dons, estar presente nos cultos, são formas também de nós estarmos estabelecendo essa comunhão, esse relacionamento com os nossos irmãos. Então, se a gente pode estar presente, a gente precisa estar. Se a gente pode estar servindo, a gente precisa estar. Então, que Deus nos ajude a, seguindo esse exemplo, fazermos sempre o nosso melhor para Deus e para o seu reino. Essa nova vida também é uma vida de compromisso. Compromisso primeiro com o crescimento da igreja e do reino de Deus. E aí, como é que a gente faz isso? A gente faz isso, uma das formas é evangelizando. E aí, eu queria saber com o Felipe se ele já tem demonstrado esse comprometimento com a evangelização, com compartilhar a palavra com outras pessoas. Na minha igreja não, na minha escola, eu sou o único lá, não o único, né, que eu tenho um amigo, até convidei ele para o meu batismo hoje à noite, ele aceitou, graças a Deus, que eu já conversei com bastante gente lá sobre o amor de Deus, sobre como é que funciona, quais são os princípios. Muita gente lá na escola, quando eu estou fazendo um devocional lendo a Bíblia, vem e pergunta o que você está lendo, o que você aprende. Um amigo meu lá da minha sala também perguntou a diferença de padre e pastor, que meu pai já veio e perguntou para você também. Que aí eu estou sempre conversando com devocional, todo mundo vê que eu sou diferente, que eu tenho comprometimento com Deus. Então, eu converso com meu amigo também, o que já vai para a igreja, que aceitou vir aqui hoje à noite. Eu converso com ele também, já conversei com outro amigo meu sobre os princípios, porque ele fala que ele é ateu, mas eu sempre converso com ele sobre alguma coisa assim. Quando a gente está conversando e a gente acaba metendo nesse assunto, eu começo a conversar com ele. Eu converso sério, porque geralmente eu estou conversando, zoando com ele, mas quando chega nesse assunto, eu começo a ficar sério. Eu falo como se fosse converter ele mesmo. É isso, irmãos. Precisamos compartilhar a palavra da salvação. A gente não discute com ninguém a fé. A gente compartilha, mas compartilha com convicção. Amém? Além de uma vida de compromisso com o crescimento da igreja, essa nova vida também é uma vida de comprometimento com os líderes da igreja. Então, a igreja ela tem líderes a partir do seu pastor, né, diáconos, líderes de ministério, e essas pessoas,
precisam de retaguarda espiritual. Então, por que no Exército, né, nós temos alguns militares ou ex-militares aqui, né? Quem são? Militares ou ex-militares, ok. O pessoal costuma dizer que na guerra não tem capacete branco, né? Por quê? Porque se o inimigo identifica quem é o líder, é a ele que vai atacar, porque acertou o líder, vai enfraquecer o exército. Então, a igreja precisa estar comprometida em orar pelos seus líderes. Então, eu queria perguntar para o Felipe. Felipe, eu posso contar com as suas orações? Sim, pode. Amém? Precisamos que a igreja, nesse exercício do compromisso com a saúde da igreja, que a igreja ore pelos seus líderes. Nessa nova vida de compromisso, nós também precisamos estar comprometidos com o sustento do trabalho da igreja. E Deus tem uma única forma, um único modelo de sustento para a igreja. A igreja neotestamentária, igreja batista, a gente não recebe e não aceita nenhum tipo de ajuda do governo. Então, um político fez uma doação para a igreja, o dinheiro é dele. Se é dele enquanto pessoa física, então ele é livre para poder fazer uma doação para a igreja. Se o dinheiro é do Estado, a igreja não aceita, a gente não recebe nenhum tipo de ajuda. Qual é o método estabelecido por Deus para o sustento do seu trabalho? São os dízimos e as ofertas. Felipe, você sabe o que é o dízimo? O dízimo e a oferta também na aula de integração falou sobre isso, que é o 10% da pessoa que entrega, porque o dinheiro, tem que saber também que o dinheiro você não está dando para os pastores, para líderes, nem nada, você está dando para a igreja. É a igreja que vai administrar o dinheiro. Amém. Não é líderes e ninguém outro mais, é a igreja que vai administrar esses 10%. Muito bem, o Felipe ainda não trabalha, mas quando trabalhar e tiver o seu sustento, a igreja pode contar com a sua fidelidade nos dízimos? Sim, pode. Amém, amém. É isso, irmãos. Deus nos dá tudo, Ele nos dá a vida, nos dá a saúde, nos dá a oportunidade, o talento, a habilidade, Ele nos dá tudo. E Ele diz, olha, como demonstração da sua fidelidade, devolve para mim 10% daquilo que você ganha para que a igreja possa administrar. Essa é a forma que Deus estabeleceu para que a sua obra seja sustentada. A nova vida também é uma vida de testemunho. E aí, quando nós falamos sobre testemunho, nós falamos sobre a maneira como as pessoas conhecem a Deus ou criam um conceito a respeito de Deus a partir da forma como nós vivemos, a partir do ambiente que nós frequentamos, a partir das nossas práticas, do nosso vocabulário. Então, eu queria pontuar, existem muitas coisas que nós poderíamos falar aqui, e eu costumo dizer que a Bíblia não é um livro de regras, de pode e não pode. A Bíblia é um livro de princípios, e os princípios que se baseiam no relacionamento com o Deus Todo-Poderoso que nos criou e nos salvou. Mas existem algumas questões que elas são assim fazem mais parte do dia a dia de nós brasileiros. E aí eu queria pontuar algumas dessas para que o Felipe pudesse nos ajudar a entender essa questão. A primeira delas é o que diz respeito às festas idólatras. Idolatria é a prestação de culto ou atribuição de poder divino a qualquer coisa ou pessoa que não seja Deus. E a nossa cultura é uma cultura idólatra. Então, as cidades têm seus padroeiros, às vezes tem outros santos, outros elementos de culto, né, que são adorados. E eu queria perguntar para o Felipe, é correto, é saudável que um crente em Jesus Cristo participe dessas festas? Não, porque o único Deus que existe é Deus, não tem outro.
se você for ver assim, a gente pode citar Buda, esses outros aí, outros deuses aí que, deuses assim, a gente pode dizer Deus, né? Mas antes deles morrerem, eles até falaram, eu não sou o caminho, essas coisas, mas na Bíblia fala, quando Jesus estava voltando para o céu, eu sou o caminho e a vida. Então, se tem alguém para seguir, é Deus. Muito bem. Eu já pensei até em trazer para a igreja a proposta da igreja comprar, de repente, uma máquina de churros, da igreja fabricar, assim, em alguns momentos, em alguns dias do ano, né, maçã do amor e outras coisas dessa natureza. Porque, irmãos, o que tem de crente que justifica ir a essas festas para comer churros, para comer maçã do amor, para comer essas coisas, é um negócio impressionante. Só a graça de Deus. Então, a gente precisa entender isso. Pastor, mas eu não estou indo lá adorar, mas a sua presença promove o culto, tanto o culto a Deus, quanto o culto àquele que não é Deus. Então, se você está presente, você faz daquela reunião uma reunião mais atraente. A gente precisa pensar em onde a gente está investindo a nossa presença, a nossa influência, a nossa atração, né? Para que a gente possa fazer isso da forma correta. Segundo, a presença nas boates e clubes noturnos, né? Pastor, olha, não vou lá para beber, não vou lá para fumar, não vou lá para me drogar, não vou lá para me prostituir, eu vou lá só para me divertir. Felipe, você acha que essas boates, esses clubes noturnos, é um lugar adequado para o crente se divertir? Se o crente procura diversão, alegria, lá não é o lugar certo. Porque se você está procurando alegria no local onde tem alcoolismo, gente se drogando, essas coisas, não é o lugar certo. Se você quer diversão, alegria, comunhão com Deus, é na igreja. É o melhor lugar possível. Podemos ter uma resposta melhor, irmãos? Como é que o crente vai se divertir num lugar onde as pessoas estão se destruindo? Então, se alguém está conseguindo se divertir, sendo um crente em Jesus Cristo, consegue se divertir num ambiente como esse, precisa repensar os seus valores, né? Então, não é lugar para um crente estar buscando diversão. Apenas mais duas perguntas para o Felipe. Primeiro, com relação ao vocabulário. Eu tenho dito isso, eu vou repetir isso, irmãos, até que eu não veja mais acontecer. Eu tenho, com muita tristeza, encontrado crentes, às vezes líderes, com vocabulário imoral, com vocabulário vulgar, né? Alguma gíria, às vezes a pessoa usa a gíria, está todo mundo usando, então vamos usar também, está bonito, né? Mas não faz ideia do significado, às vezes coisas que são muito imorais. A pergunta para o Felipe palavras imorais, vocabulário imoral, é próprio para o crente, Felipe? Primeiramente, que quando você está usando esse palavreado, com certeza é para ofender alguém ou grupo de pessoas. E quando eu estava falando sobre a oração, eu acabei esquecendo. Mas é em Mateus 6:12, do 10 ou 9, que é quando Jesus estava explicando para o povo como orar. E no versículo 12, que é onde ele fala das ofensas, que perdoar as nossas ofensas e tanto aqueles que nos ofendem, porque o crente não deve ofender os outros, ele deve perdoar as pessoas que ofendem eles. Palavreados imorais, palavrão, essas coisas, não devem ser utilizados porque você está ofendendo alguém. Isso não é correto. Jesus falou isso com o povo. E se você está usando esse palavreado, é que você está precisando de rever, dar uma limpada, passar um sabão na língua. Está precisando de um ajuste, né? Muito bem, irmãos. Paulo, quando escreve aos Efésios, ele diz: olha, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas apenas a que sirva
para edificação. Então, se eu vou falar alguma coisa e eu penso assim, isso não vai servir para edificação, não vai testemunhar bem de Deus, não vai promover o crescimento, então, né, melhor dar aquela mordidinha discreta na língua, mantenha a palavra dentro da boca, ora a Deus. É isso. Nós não temos que viver na média, né, porque a média pode estar muito abaixo do padrão de Deus. Nós precisamos buscar a excelência. É isso que Deus espera de cada um de nós. Por fim, eu queria que o Felipe nos falasse sobre a postura do crente em relação aos jogos de azar. Felipe, você considera que jogos de azar são práticas que os crentes deveriam adotar? Não, porque jogos de azar, para você ganhar muito, vários têm que perder. Deus é um Deus justo. Ninguém tem vantagem sobre o outro. Por isso que Jesus morreu na cruz pela gente. Porque não tem nenhum ser humano que, fazendo ações boas, orando, louvando, não tem como ele ter passagem direta a Deus, só fazendo isso. A gente precisou de Jesus para morrer sobre os nossos pecados, para a gente ter passagem direta para o reino do céu. Muito bem. Jogo de azar, para que um ganhe, os outros têm que perder. Pastor, mas nem aquela raspadinha? A gente chega lá para pagar uma conta na loteria, aí a pessoa fala assim, tem um troco, você não quer fazer uma raspadinha? Não, não quero raspadinha. Eu não quero comprar rifa. Pastor, mas a pessoa está fazendo a rifa porque tem uma pessoa doente e aí precisa levantar o dinheiro para comprar o remédio. A Bíblia diz que Deus ama ao que dá com alegria. Então, você pode contribuir, tira o dinheiro e dá, ajuda, mas não pega o bilhete. Porque a gente precisa não só fazer a vontade de Deus, mas precisa ensinar as pessoas a fazer a vontade de Deus. Então, esse é o princípio. A gente tem que lembrar disso. Nós estamos no mundo como sal e como luz. Precisamos estabelecer o padrão para que o mundo saiba quem Deus é e não adotar o padrão do mundo. Amém? Amém. Muito bem. Então, agora eu quero falar um pouquinho sobre a Juliana. Os irmãos estão percebendo a alegria e a emoção da Juliana. Então, eu vou poupar a Juliana e eu quero falar um pouquinho a respeito da Juliana. A Juliana vem de berço presbiteriano. Quando chegou na adolescência, apresentou a sua profissão de fé, crente no Senhor Jesus Cristo. E aí, aprove a Deus que a Juliana conhecesse o Luciano e se casassem. E o Luciano, crente batista. A partir dali, então, a Juliana frequenta uma igreja batista. O Felipe tem 14 anos, então, tem mais de 14 anos que a Juliana frequenta uma igreja batista. Na verdade, em termos de doutrina, a diferença da presbiteriana para a batista, quanto a essa questão de se tornar batista, a única diferença é o batismo. E aí os meninos nasceram e ela poderia ter levado-os para serem batizados na igreja presbiteriana, mas ela não o fez. E ela os levou para serem apresentados na igreja batista. Então, a única coisa que faltava era ela tomar essa decisão, dizer assim, eu vou me batizar também. Então, por conta disso que eu deixei essa palavra para o final, porque se eu pedir para a Juliana começar a falar aqui, irmãos, a gente vai ter que trazer um lençol aqui para poder enxugar as lágrimas. Então, eu queria saber com os irmãos se os irmãos têm alguma pergunta que gostariam de fazer para o Felipe e se, diante daquilo que foi dito a respeito da Juliana, se ainda gostariam de fazer alguma pergunta para ela. Pois não. Sim, a presbiteriana batiza crianças e batiza por aspersão. Ok? Só isso? Mais alguma pergunta, irmãos? Felipe,
não escutei. O batismo, quando a gente falou antes, o batismo é para mostrar para todo mundo algo que já aconteceu na minha vida. O batismo não vai te fazer mais crente, isso também está na aula de integração, não vai te fazer mais crente, não vai te fazer orar mais, não vai fazer você dar um passo à frente a mais do que as outras pessoas. Não, o batismo é para você mostrar para todo mundo que você crê e que isso já aconteceu na sua vida, que você já acredita, já ora, já vai para a igreja. Não conseguimos ouvir. Antes de eu batizar, coisas ruins que todo mundo faz, todo crente quando faz algo ruim, ele já perdoa, vê que fez algo errado, começa a perdoar, não quer que isso aconteça de novo. Mas quando você disse que se algo vai mudar na minha vida depois que eu batizar, vai ser só tipo, se alguém me perguntar algo que eu mais me orgulho de mim mesmo, foi de eu ter batizado. Seria algo que foi a melhor coisa que eu já fiz na vida, foi decidir batizar, depois de aceitar Jesus como verdadeiro Salvador. Muito bem, meus irmãos. Então, como o batismo é a porta de entrada para o novo crente em uma igreja batista, eu gostaria que os membros dessa igreja que entendem que as respostas e o testemunho foram satisfatórios e que desejam receber esses irmãos como membros através do batismo, que se coloquem de pé. Eu quero dizer para a Juliana e para o Felipe que essa igreja que se coloca de pé agora dizendo queremos vocês como membros aqui, é a igreja que também assume o compromisso diante de Deus, de estar de joelhos orando por vocês e de estar colocando a vida à disposição de vocês para ajudá-los nessa caminhada, para a glória do nosso Deus. Amém? Vamos fechar nossos olhos e vamos orar? Ó Deus Todo-Poderoso que está nos céus, nós queremos louvar o Teu nome, Senhor, por momentos como esse que o Senhor nos proporciona. É o Senhor quem faz tudo. Foi o Senhor quem criou o plano de salvação. Foi o Senhor quem entregou o Seu Filho Jesus na cruz por nós. Foi o Teu Filho Jesus que derramou sangue por nós. A obra é Tua, o Teu Espírito Santo que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Foi o Teu Espírito que nos transformou quando nós aceitamos o Evangelho da salvação. É o Teu Espírito quem conduz a Tua igreja e é através de tudo isso, essa obra do Senhor, que nós podemos viver momentos como esse. Então, eu quero Te agradecer, Deus Santo, pela vida da Juliana, pela vida do Felipe. Quero Te agradecer por essa igreja, Senhor. E Te pedir em nome de Jesus, que experiências como essa não só nos façam lembrar da nossa caminhada, da transformação que o Senhor operou em nós, mas que produza em nossos corações um desejo profundo, um desejo sincero de sermos cooperadores do Senhor, para que tantas outras vidas sejam alcançadas, transformadas e possam dar testemunhos como esse. Abençoa a Tua igreja, ó Deus eterno, e ajuda-nos a cumprir o Teu propósito nesse tempo. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar.
Ah,